O Vasco acaba de vencer o Fluminense pelo clássico no Brasileirão por 2-0. Aniversário do Cazé. Vamos fazer o pós-jogo aqui, então se inscreve, deixa o like por favor e bora pro vídeo. Cara, o Vasco venceu o Fluminense. Essa foi a primeira vitória do Vasco em um clássico que eu me lembro, né? Esse ano, não me lembro da última vitória do Vasco num clássico, né? A gente tem tido vários empates e derrotas nos últimos tempos. E o Vasco tem mostrado uma evolução no seu futebol contra outros times. Mas nos clássicos continua pecando. Empatamos 2 vezes com o Flamengo, empatamos com o Botafogo, perdemos do Fluminense de virada no primeiro turno. E o Vasco faltava se provar num clássico. O jogo começou nervoso, o Fluminense começou em cima do Vasco. Os primeiros 10, 11 minutos só deu Fluminense. A gente teve uma saída de bola errada do Barros, ele perdeu a bola, eu acho que foi falta, muita gente acha que não foi falta, pra mim foi falta. A bola sobrou pro Cano, o Cano foi, deu-lhe uma porrada no gol e o Léo Jardim pegou. O jogo começou muito difícil pro Vasco, porque o Fluminense jogava com a marcação lá em cima. E o Vasco não conseguia sair jogando, colocando o estilo de jogo em prática. O que aconteceu? O Felipe Coutinho estava jogando mais avançado, recuou depois desses minutos, começou a ir para mais atrás e ajudar um pouco mais na saída de bola, e o Vasco começou a ter um pouco mais de qualidade de saída de bola, mas ainda assim, ainda era aquela saída de bola que tinha dificuldade de passar no meio de campo. O Vasco estava com o Ryan muito apagado, porque estava jogando como centroavante novamente, e hoje numa partida mais difícil, porque não tinha espaço para correr. O Fluminense colocava basicamente jogadores em cima do Ryan, ele estava num duelo contra o Thiago Silva, e o Thiago Silva estava levando a melhor contra ele. Então o jogo começou a ficar muito encaixotado, muito truncado no meio de campo. A única saída do Vasco seria uma saída em velocidade. Dito isso, o Vasco começou a conseguir trabalhar mais a bola, mas ainda assim com lentidão e com pouca dificuldade para chegar no campo de ataque. A gente começou a encaixar um pouco mais o jogo. O Felipe Coutinho hoje fez uma partida foda, fenomenal. Uma das melhores partidas do Coutinho desde quando ele voltou pro Vasco. Saindo, armando o jogo, tocava a bola, drible, deu caneta, deu mais de uma caneta, passa no meio de 2, segura a bola, vem jogar, gira, toca de primeira. Cara, o Coutinho jogou demais esse jogo de hoje, demais. E a vitória do Vasco passa muito pelos pés dele. O Vasco começou a encaixar um pouco mais de jogadas, começou a espetar mais a bola no Gomes, que hoje não jogou, não teve tanta participação assim ofensiva, mas defensivamente, cara, esse cara é um tanque. Andrés Gomes é muito forte, muito rápido. Então, quando o PH saía para frente, ele conseguia recuperar na velocidade. Então, o Vasco tinha força na defesa. A entrada do Robert Renan e do Cuesta fizeram muito bem a zaga do Vasco, que começou a ganhar muito nos duelos aéreos. A principal fraqueza do Vasco era a bola aérea. A contratação desses dois jogadores elevaram não só o nível de saída de jogo e de 1 contra 1, como na bola aérea, cara. Esses caras não perdem a bola aérea. Então o Vasco começou tinha um controle na bola aérea, mesmo quando sofria, tinha a bola dentro da área, o Vasco conseguia tirar e começou a espetar um pouco mais ali com o Gomes. O Nuno não é um jogador tão de velocidade, mas qualidade, consegue sair num contra 1, tira, corta pro meio. E o Vasco começou a jogar. Foi um chute daqui, um cruzamento dali, alguma coisa assim. Até que chegou o fatídico momento que o PH não estava participando muito do jogo. Se jogou para ataque, participação do Nuno. Fizeram um 2 ali. O PH ia passar, voltou a bola pro Ryan. O Ryan cortou para dentro, largou uma porrada no gol. A bola desviou e aí foi o gol do Vasco, cara. Puta, cara. Cara, que golaço. O Ryan, ó, fica até arrepiado, cara. Que jogador, velho. Cara, esse moleque tá jogando demais, demais. Mesmo quando ele não participa, o jogo ele é influenciado por ele, cara. Impressionante. E aí o Vasco começou a controlar um pouco mais o jogo, porque entrou, conseguiu fazer o gol e aí pegou a confiança na partida. Ainda assim o jogo ficou bem igual, mas o Vasco jogando melhor no final do primeiro tempo, voltou o segundo tempo e o Fluminense voltou melhor. Não tanto quanto o primeiro, tá? Mas o Fluminense voltou melhor, voltou criando oportunidades, marcando na frente, o Vasco tendo uma dificuldade aqui, outra ali, mas o Vasco conseguindo equilibrar, porque com a bola no chão é o time com mais qualidade. Eu já venho falando isso há algum tempo,
eu já vinha falando que o que faltava pro Vasco era encaixe. Era encaixe. Veio jogadores de mais qualidade, hoje o Vasco, na minha opinião, tem um dos grandes elencos do país. Claro que está à frente do Flamengo, tá atrás do Flamengo, tá atrás do Palmeiras. O Botafogo tem mais dinheiro ainda para investir, mas, cara, eu não enxergo uma distância tão grande do elenco do Vasco atual pro Cruzeiro, pro Bahia nem se fala, cara. Pô, o Vasco tem um elenco melhor que o do Mirassol. Eu sempre falei isso. O Vasco tem um elenco melhor do que o Mirassol. Por que o Vasco não jogava? Por que o Mirassol consegue jogar? Né? E o Diniz conseguiu trazer um pouco mais de confiança para esse estilo de jogo do Vasco, e as peças, os reforços que chegaram deram confiança, porque o problema do Vasco não era ataque. Quando o Diniz chegou, o Diniz resolveu o problema do ataque. O Vasco começou a fazer gol. O problema era a defesa. Contratou 2 zagueiros monstros e resolveu o problema do Vasco. Veio o Barros ainda para somar na primeira volância, que também fez uma puta partida hoje, e a defesa do Vasco melhorou muito. Resolveu o problema do time, porque no ataque o time já estava jogando, né? O Vasco já estava fazendo gol. Vamos pro segundo tempo. Então o Fluminense começou jogando em cima, mas o Vasco conseguiu contra-atacar com boas jogadas. Cara, a bola vem pro Ryan, da lateral pro meio, ele recebe de novo, cara, de longe, de muito longe, ele dá uma porrada no gol. O Fábio, todo torto, deixa a bola cair, espalma, a bola vem quicando, vem muito rápido, vem perto do chão, ele espalma pra frente, vem o Gomes, que tá doido pra fazer um gol, chuta, mas o Fábio já tava em cima abafando, e ele tava com um marcador em cima, é verdade, ele não tava livre, ele não recebeu a bola livre, então ele dá uma porrada, tentando fazer o gol, o Fábio pega numa defesa milagrosa e sobe pro Nuno fazer o segundo gol. Resolvemos o jogo. A partir dali só o Vasco jogou. Toque de bola, colocou a bola no chão, Coutinho jogando muito, pegava a bola no meio de 3 e passava, e tirava, e virava o jogo, e toca de primeira, e toca pro lado, e toca pra aqui, e toca pra lá. Cara, em questão de toque de bola, foi uma das melhores partidas que o Vasco fez, cara. Que dominância! Bola no chão. Se o Vasco fizer essas partidas contra o Fluminense novamente pela Copa do Brasil, o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. Já venho falando isso. O Vasco só não ganha a Copa do Brasil se ele fizer muita besteira, porque todos os times que estão na Copa do Brasil, o Vasco tem condições de ganhar. Então o Vasco começou a dominar a partida e foi assim até o final. Depois entrou o Matheus França, entrou o GB, entrou o Verratti, entrou o Cocão. Não contribuíram tanto, e o Vasco começou a dominar muito o jogo, cara. Começou a controlar o jogo, e aí subiu a torcida. Cara, o Maracanã era Vasco, tá? O Fluminense jogou fora de casa. O Fluminense jogou fora de casa contra o Vasco hoje. O Maracanã tem aquela torcida muito longe do campo, né? Em São Januário, a torcida, na minha opinião, fica bem mais perto do campo. Então tem um calor muito mais forte. Mas o Fluminense jogou em São Januário hoje, cara. Era Vasco. O Maracanã era Vasco. E o Fluminense sentiu isso. E o Vasco soube usar isso a seu favor, né? Controlou o jogo. Ao som de olé, a torcida subiu o olé. O Vasco tocava a bola, ditava o ritmo. Era 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Quando você ia ver, o Vasco já estava indo pro gol de novo. Aí veio a entrada desses jogadores, que já foi um negócio para segurar. Pô, vamos segurar a bola, tal, vamos descansar. O Andrés Gomes estava morto. Ele começa o jogo, ele é muito rápido, ele já não estava conseguindo arrancar, porque ele gastou toda a energia, igual o PH, ele corre muito, é muito maluco, né? E o Nuno e o Coutinho cansado, houve ali essa troca para poder renovar, mas o Vasco controlou o jogo até o final, vitória. Essa foi a vitória para afirmar o Vasco. Eu acho que o Vasco daqui para frente no Campeonato Brasileiro vai fazer partidas protocolares. Eu acho que o Diniz tende em algum momento para começar a mexer e mesclar muito o time, né? Eu acho que a gente vai ver mais Verratti do que a gente tem visto nos últimos tempos em campo. Eu acho que a gente vai ver mais Matheus França saindo jogando. Eu acho que a gente vai ver a volta do Thiago Mendes, porque o Vasco já não tem risco de rebaixamento. O Vasco está brigando hoje por G6, podemos dizer assim. E hoje é só mexer no time. Eu acho que em algum momento ele vai começar a conservar alguns jogadores, tipo o Coutinho, pensando na Copa do Brasil. Que o Vasco vem para ser campeão. O Vasco hoje, eu não vou dizer que tem a obrigação, claro que tem a obrigação para nós, torcedores, mas o Vasco hoje, ele, pelo futebol que está jogando, ele tem que ser protagonista dessa Copa do Brasil. Hoje a gente teve também o aniversário do Caseca. Parabéns, Cazé, 32 anos. Hoje é um dos vascaínos mais
absurdos que a gente tem hoje no Brasil, e ele faz muita propaganda do Vasco, cara. Hoje é muito charmoso torcer pro Vasco, porque a gente tem um cara que não só tem uma emissora com o seu nome, com a sua cara, mas como ele carrega o Vasco para tudo que é lugar. Sempre fala do Vasco, sempre toca o Vasco, sempre cita a sua admiração pro Vasco, mostra esse seu lado torcedor, e hoje você tem essa identificação, você tem um cara... A torcida do Vasco hoje tem um vascaíno para chamar de seu. Então, parabéns, Cazé, pelo seu aniversário. E é uma coisa que eu sempre falo há tempos, que jogo do Vasco, se der para ver na Cazé, tem que ser na Cazé. Não tem outra emissora, não dá para ver no GE, não dá para ver na Globo, não dá para ver no Amazon. Na Cazé TV é diferente, a experiência ali é diferente, eu me sinto muito bem vendo os jogos do Vasco. E na maioria das vezes o Vasco se sai bem quando os jogos são lá, né? Como outro tema... Para o jogo de hoje, cara, o Ryan. Ryan não teve muitos toques na bola, as poucas bolas que ele teve no pé, jogou muito. Antes do jogo, saiu a notícia de que tinha olheiros do Arsenal, que é um time que eu adoro, no Maracanã, para observar o Ryan. Eu já tenho dito isso há muito tempo. Não são informações, mas é uma leitura de mercado que eu tenho visto, cara. O Arsenal contratou um centroavante, que é o Djokovic, que está em uma fase. O Arsenal é um time do mundo, um dos clubes que mais fatura, tem muito dinheiro. Não é comum na Europa eles fazerem grande investimento nessa janela de meio de temporada, que seria a janela do fim de ano. Mas eu tô dizendo, e eu tenho a sensação de que se o Ryan continuar jogando o que ele está jogando, e provavelmente ele vai continuar jogando, o Ryan vai ser vendido no começo do ano que vem. O Ryan não vai ficar em 2026 no Vasco. E hoje, os goleiros do Arsenal no Maracanã só comprovam isso. O Ryan está sendo observado, está jogando muito. Ele é um jogador com cara de Europa. Ele é um jogador com a cara da Europa. E o Ryan vai ser vendido se continuar jogando assim. O Arsenal entra na briga pelo Ryan. Já teve goleiros do Barcelona observando o Ryan. A gente sabe de times da Arábia observando o Ryan. A gente sabe de Aston Villa e Newcastle, que também é um time que está com muito dinheiro para gastar. O Vasco, urgentemente, tem que fazer um plano para renovar com o Ryan, aumentar a multa do Ryan, para que essa venda no começo do ano que vem seja frutífera. Porque se o Vasco fizer isso, será a maior venda da história do clube. O Ryan vai sair do Vasco. Isso aí é óbvio, ele vai sair do Vasco, vai sair por um bom valor. A questão é como eles vão levar essa negociação e essa venda do Ryan. Para mim, o Ryan tem cara de Europa, ele tem toda a cara de Arsenal, que é um time que eu gosto muito, e eu não posso confirmar, mas eu diria que o Ryan não vai continuar no Vasco em 2026. Então, galera, esse foi o vídeo do pós-jogo de hoje. Muito obrigado por acompanhar. Deixa o like e se inscreve, por favor, para ajudar o canal. A gente está começando a postar vídeos longos aqui e seria de muito ajuda para mim se vocês pudessem, por favor, me ajudar com like e sua inscrição. A gente vai postar, a gente tem as redes sociais no TikTok e no Instagram também, onde a gente posta os vídeos curtos, mas os vídeos longos do pós-jogo estão sendo postados aqui, então é conteúdo extra. Curte, se inscreve, deixa o like. Valeu, um abraço.